Pronto, então agora eu vou estar resolvendo o exercício que o Thiago pediu, tá? Vamos lá. Vamos ler o exercício para a gente entender. Química 2 aqui então, é o capítulo 5, né? Então, mistura-se 50 ml de solução de cloreto de sódio de concentração 0,2 mol por litro com 150 ml de solução de cloreto de cálcio. Então, olha só, de concentração 0,4 mol por litro. Com base nesses dados, calcule as concentrações dos íons sódio, cálcio e cloreto na mistura final. Olha só, eu já estou vendo então que é uma mistura de dois solutos diferentes, não é isso? E como vai produzir íons, eu já sei que essa solução ela não tem reação. Porque assim, muitos alunos ficam em dúvida, professora, quando tem reação e quando não tem? Quando tem e quando não tem? Resultado, quando tem reação, ela forma novos compostos. E quando ela não tem reação, ela forma íons, certo? Então, se tivesse surgido um composto diferente do cloreto de sódio e do cloreto de cálcio, aí a gente teria dito que ocorreria uma reação. Por exemplo, quando a gente pega um ácido e uma base, e o produto é sal e água, então essa reação foi uma reação com solutos diferentes, que é um ácido e uma base, mas ocorreu a reação, que formou duas outras substâncias diferentes. Nesse caso, não tem reação, porque está formando íons, certo? Resultado, se eu tenho uma solução com um sal e uma outra solução com um sal, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, é que o volume, o solvente de uma vai influenciar no solvente da outra. Ou seja, esse solvente, ele vai funcionar como uma diluição. E aí, se é a diluição, a gente usa aquela fórmula. C1V1 é igual a C2V2. M1V1 é igual a M2V2. Quer ver? Aí eu vou mostrar no gabarito para vocês, que às vezes são os cálculos que estão errados. Às vezes a fórmula está certa, mas o gabarito, o cálculo é que está errado, né? Então, vamos olhar. Olha só. Então, aqui ele pegou o sal, volume de 50 ml, passou para litro nessa concentração molar, e o volume de 150 nessa concentração molar também. Deixa eu só voltar aqui. Então tá certo, 0,2, 0,4, beleza. Ok. Aí tá. Aqui eu tenho o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele não vai formar um novo composto com o cloreto de cálcio. Mas a água ou solvente que está aqui dentro vai influenciar nessa outra solução, como se fosse diluir. Então, eu uso a solução de diluição para os dois sal. Para a primeira solução, então, eu uso M1V1 é igual a M2V2. 0,2 mols da primeira concentração vezes o volume é igual ao quê? A segunda concentração, que eu não sei o que é, vezes o volume final. Quem é o volume final? A soma desse com esse. Então, 150 mais 50, 200 ml. Não é isso? Resultado, deixa eu só conferir aqui para ver se o cálculo que ele fez vai estar correto. Então, olhei aqui, então o cálculo realmente está certinho para o cloreto de sódio, ok? Vamos ver agora para o cloreto de cálcio se o cálculo dele está certo. Então, M2V2, que é o M2 aqui, vezes o volume 2, vai ser igual a quem? A nova diluição, concentração final vezes o volume final, ok? Então, beleza, tá, coloquei aqui. Vou conferir aqui agora, então, para ver se tá certinho, tá bom? Bora ver aqui para ver se o cálculo tá certo.
Então, beleza, todos os dois cálculos dessa diluição aí não estão errados, certo? Pelo menos eu olhei aqui e tá certinho. Então, eu conferi aqui. Beleza. Só que o que acontece? Ele quer saber, essa solução que está formando aqui agora, é a solução que, quando misturou. Então, agora, o cloreto de sódio ficou uma solução de 0,5 mol por litro e o cloreto de cálcio a 0,3. Quando você mistura eles vão produzir íons. E para a produção de íons, a gente faz uma nova separação, que a gente chama de dissociação iônica, que é o processo da separação das ligações iônicas. Então, para o sódio, a gente tem aqui a solução dele inicial, 1,5 mol. Epa, onde ele arrumou essa solução de 1,5 mol aqui? A solução dele final não tinha sido 0,05 mol? Está errado, tá? Então vai ficar aqui, ó, 0,05 mol para 1. Então é 0,5 para 0,5, ok? E o cálcio, a solução final dele está certa, né? Mas a do cloreto de sódio não está certa. Viu, Tiago? Está errado também. Então, a solução final do cloreto de sódio aqui é 0,05 mol. Então, outro erro aí do sais, ok? Está errado. Então, se a gente for observar, deixa eu colocar aqui para vocês como é que vai ficar essa solução aqui. Vou colocar aqui o certo, tá? Para vocês estarem conferindo.
E aí, ó, então, eu vou corrigir aqui para vocês estarem vendo qual seria a forma mais correta. Então, ficaria assim, ó, para os íons de sódio e cloro, a solução de cloreto de sódio que a gente achou foi 0,05 mol, não foi isso? Então, como ele vai dissociar, vai ficar 1 para 1. Então, eu repito essa concentração para os dois aqui. O cálcio, o cloreto de cálcio, não está errado, aparentemente, eu não vi erro aqui, pode ser que passe batido, viu? Aí vocês avisem aí, tá? E no final, então, qual seria o correto? 0,5 mol por litro de sódio, do íon sódio, porque é o que a gente está aqui. 0,3 mols por litro de cálcio, que é o que a gente encontra aqui. E para o cloro, eu vou somar essas duas concentrações aqui, que inclusive, na verdade, perdão, aqui que eu digitei aqui errado de novo, né? Vai ficar 0,65 mols por litro de cloro, não é isso? Não é? Confiram aí, por favor, vê se é isso mesmo, tá? Que aqui eu tenho 0,6. Ah, professora, por que eu tenho 0,6 aqui? A proporção estequiométrica não é 1 para 1 para 2? Esse 2 que está aqui na frente, gente, é esse 2 aqui, ó, desse aqui, certo? Então, eu tenho que balancear. Então, se 1 é 0,3, quando eu tiver aqui em 2, então eu vou ter 0,6. E para achar o valor total, eu somo essa com essa concentração, ok? Dê uma olhadinha, confira para mim ver se ficou certo. Qualquer coisa que tiver errado, vocês avisem, tá bom? Beijo!